A paz do Senhor, meus irmãos, todos que estão aí comigo e todos aqueles que nos acompanham, tanto da Igreja Batista Renovada, Ministério Vive, como aqueles que acompanham pela internet. Vem aí mais um pouco do maná, o nosso devocional, aquela porção necessária, que é através da palavra do Senhor. Hoje eu quero estar falando com vocês para nós meditarmos e pensarmos em duas coisas interessantes para o momento: informação e conhecimento. A informação, ela precisa ser processada através dos meios coerentes para transformar em conhecimento. Interessante que um historiador grego chamado Plutarco, ele disse: a mente é um fogo a ser aceso e não um vaso a ser somente preenchido. O que ele estava querendo dizer com isso? Quando nós falamos de fogo, nós estamos falando de algo que contagia, que vai. O fogo pode queimar outros, pode chegar a outros. E em cima dessa questão, principalmente, eu pegando esse exemplo com os gregos, eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 17. O capítulo 17 de Atos trata de algo muito interessante. Foi quando Paulo ele foi até Atenas, o berço de uma civilização conhecida com todo o conhecimento. E olha que interessante, capítulo 17, eu vou lendo com vocês para tomarmos posse da bênção. E os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas, e tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Então, levaram Paulo para Atenas e lá ele estava aguardando dois dos seus companheiros, Timóteo e Silas. Olha que interessante. Como ele estava lá, ele foi procurar uma sinagoga, um local de oração, um local onde tinha que procurar o Deus poderoso, o Deus de Abraão, o Deus da aliança. Verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Olha que interessante. Ele fala de idolatria quando ele está dentro da sinagoga. Então, versículo 17. De sorte que discutiam na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e todos os dias nas praças que se apresentavam. Dentro da sinagoga havia discussão. Discussão do quê? E ele fala, o coração dele ficou apertado com a idolatria. E essa idolatria, ela tem um nome. É claro que nós falamos de idolatria, uma coisa muito vasta. Mas eles idolatravam o conhecimento humano. E esse ponto que nós devemos tomar cuidado quando nós falamos em informação e conhecimento. Seres humanos, nós temos muito conhecimento. E louvado seja Deus por isso. Mas nós temos que entender que a verdadeira sabedoria vem pelo temor ao Senhor. Então, nós procuramos sabedoria, assim como os gregos, e foram ícones com relação a isso. Mas aqui Paulo começa a se incomodar. Como hoje em dia está acontecendo, muitas discussões, isso, aquilo, para lá e para cá. Olha que interessante. Continuando, versículo 18. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isto porque Paulo lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Agora Paulo está no Areópago, e o Areópago era o local onde se encontravam as pessoas para discutir e filosofar. E aqui nós vemos dois grupos de pessoas. Os epicureus. Epicureus era uma classe de filósofos materialista. Não negavam a Deus, mas acreditavam que ele não se envolvia em questões humanas. E Deus existe, está ali, mas os problemas humanos são humanos. Os epicureus tinham a seguinte mentalidade: Deus criou todas as coisas e largou o homem aí para se virar. E em contrapartida também tinham os estoicos. Eles ensinavam o autodomínio,
como objetivo de alcançar a indiferença entre o prazer e a dor. Então, era aquele povo que você tem que superar tudo simplesmente com autodomínio. E no meio disso, eles veem Paulo. E olha como que eles falam a Paulo. O que quer dizer esse paroleiro? Em outras traduções, em outras Bíblias, tagarela. Se você for na etimologia da palavra, tagarela quer dizer catador de sementes. Eles estavam dizendo, esse cara veio aqui só catar sementes. Não veio para ter conhecimento. E de repente chama atenção. Ele está falando de uns deuses estranhos aí. E falava assim, ele anuncia Jesus e a ressurreição. Com todo o conhecimento e entendimento, eles não estavam entendendo o que Paulo estava falando. Jesus, a salvação, a ressurreição, para todos aqueles que creem. E eles achavam que estava falando de um casal. Um Deus, letra minúscula, Jesus, e uma deusa, ressurreição. Porque estavam acostumados a tudo isso. Mas Paulo vem e aborda de maneira diferente. Olha só, rapidinho, versículo 23. Passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais sem conhecer, é que eu vos anuncio. Glória a Deus. Paulo vem e mostra o desconhecido. E mais à frente, depois você pode continuar lendo em casa, não quero estender agora. Ele falou àqueles que eram materialistas, que ele estava no domínio de tudo, Deus existe e tem o controle de tudo. Ele também falou para aqueles que achavam que o governo e o domínio era somente através da própria pessoa, falou assim, ele tem o governo e o domínio de tudo. Então, esta palavra é para nós nesse dia. Eu quero que você tenha um ótimo dia e que possamos adquirir todas as informações e transformá-la em conhecimento através do temor ao Senhor, procurando as fontes corretas. Deus abençoe todos vocês.